A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, graça e paz, da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, né, o nosso Senhor. Hoje eu venho trazer tanto uma palavra quanto também uma experiência, né, da qual eu tive e pedir, né, a Deus que Ele direcionasse esse vídeo a pessoas que às vezes estariam passando pela mesma situação e que esse vídeo, né, venha a ser um direcionamento, venha a ser, né, uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? E se encontra em Mateus 6, versículo 6 apenas. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Então, o que eu quero trazer com isso? Né? Na minha vida, né, no início ali da minha caminhada na fé cristã, muitas coisas dentro de mim, né, muitos pensamentos, às vezes dores, né, traumas e coisas das quais eu sofri que ainda estavam aqui dentro. Muitas delas das quais, né, pecados dos quais eu não confessei, nem mesmo a Deus, ou não tinha falado sobre o que estava me doendo dentro, né? E muitas pessoas, né, pessoas me aconselharam, né, busque um psicólogo, fale com alguém. E naquele processo eu não estou aqui para julgar quem trabalha na área ou para acusar, não, para dizer que não deve ir, não. Mas eu vou dizer o que funcionou para mim, no meu caso, o que aconteceu. Né? Então, pessoas me aconselharam a procurar ajuda em pessoas. E ali eu cheguei sim a pegar um telefone, entrar em contato com uma pessoa, mas eu falei, Deus, eu devo falar com essa pessoa? Uma das primeiras orações das quais eu fui fazendo. Deus, eu devo buscar ajuda nisso? Né? Se for do Senhor, que a pessoa entre em contato comigo, para que eu possa agendar e a gente possa conversar, eu possa colocar para fora, né, aquilo que está doendo dentro do meu coração, dentro de mim. Mas o que funcionou para mim foi orar a Deus, porque aquela pessoa nunca mais entrou em contato, não sei, né, não me mandou mais mensagem, e ali eu entendi que o que eu devia fazer é buscar em oração, falar com Deus que me via em secreto e que me recompensaria. Então, para mim, o que funcionou não foi contar para outras pessoas, mas para Deus que podia resolver os meus problemas, que podia fazer algo na minha vida. Então, tudo, até mesmo os pecados, e eu conto isso, irmãos, porque se fosse para qualquer pessoa, eu creio, eu não teria coragem de contar. Não teria coragem de falar, e como foi difícil contar para Deus, dentro do meu quarto, as coisas e os pecados dos quais eu praticava. Confessar a Ele aquilo, as más obras. Foi difícil falar, verbalizar isso com Deus. A vergonha, a dor que aquilo me causava. Mas ali eu fui confessando a Deus e Deus foi fazendo uma obra na minha vida. Mas o que em específico, uma das experiências das quais eu tive com o Senhor, das quais eu queria trazer aqui, é sobre pensamentos, irmãos. Porque depois da minha conversão, eu tinha tantos pensamentos, tantas vozes na minha cabeça, que eu entrava no banheiro para tomar um banho. Era tantas vozes, tantos pensamentos me levando tanto para o futuro de coisas que não aconteceram ainda, quanto para o passado, coisas que eu fiz, mas das quais o Senhor já havia me perdoado, coisas das quais o Senhor já havia jogado no mar do esquecimento, mas vinha todo aquele turbilhão de pensamentos, coisas das quais já deveria ter jogado para trás e coisas das quais eu deveria estar confiando de que Deus é presente no futuro. Na palavra está, Deus é ontem, Ele é hoje e é eternamente. Ele já está lá, preparando o futuro para que eu chegue. Ele já está cuidando das coisas.
Então eu me lembro de entrar no meu quarto, né? Porque ali antes, né, eu tomava um banho, vinha toda uma imaginação, pensamentos e pensamentos dos quais não me permitiam viver o hoje, o presente. Então eu entrava para tomar um banho e saía de lá, né, depois de vários tempos, porque a imaginação, os pensamentos eram tantos que eu não vivia. Então, quando eu me voltei ao Senhor, eu lembro de entrar no quarto, ajoelhar e me derramar na presença de Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, porque para tirar aqueles pensamentos, eu lembro que depois que eu terminei de orar pedindo Deus ajuda, eu lembro que era como se a minha mente estivesse, se eu estivesse num local com várias pessoas conversando ao mesmo tempo. E depois que eu terminei de orar pedindo Deus ajuda, porque eu queria viver no presente, viver o hoje, aquilo que Deus me concedeu, a oportunidade. E eu lembro quando eu terminei aquela oração, é como se aquela multidão se calasse. Todos os pensamentos, é como se todo mundo se calasse para ouvir, né, algo. Então ali veio aquele silêncio na minha mente, até hoje, graças a Deus. Então há muitas coisas que perturbam a nossa mente, que tenta nos fazer, né, tirar o nosso foco do que o Senhor nos chamou para o hoje, para o agora. Tem tantas coisas que o Senhor nos permite fazer hoje. Às vezes é pedir perdão a uma pessoa, às vezes é só estender a mão, às vezes você não precisa nem falar uma palavra, mas um gesto que você fizer na vida do outro. Às vezes o Senhor te chama no hoje apenas para você dar um bom dia para uma pessoa, para dizer: Jesus te ama, Jesus te quer de volta. Então, o que podemos viver no dia de hoje, porque em Cristo recebemos uma nova vida, um privilégio de estar na presença dEle, da presença de Deus, louvando ao Senhor. E justamente naquilo que foi já dito no início, que é a oração, que é o que funcionou para mim, entrar no meu quarto, orar a Deus, crendo que Ele ouve as minhas orações e me atende, e eu creio que as minhas orações o Senhor recebe no alto e desce na terra como resposta. Então, irmãos, esse vídeo é para aconselhar, para que você se volte ao Senhor, porque Ele pode resolver os seus problemas, aquilo que te aflige, aquilo que te causa às vezes medo, Ele pode tirar o medo do teu coração, mas é necessário que a gente abra do lado de dentro. Ele fala na palavra: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Então, se você se dispõe: Senhor, eu quero verdadeiramente que o Senhor entre e tire. E outra coisa importante, irmão, é deixar que Ele tire as coisas. Muitas vezes a gente se apega a um princípio, algo que você tanto queria ou imaginou que seria daquela forma. Mas Deus bem sabe os pensamentos que tem a respeito de cada um, que Ele quer fazer na vida de cada um. Então, às vezes a gente imagina e quer que as coisas aconteçam de uma forma, mas Deus tem o agir dele. Vai ser de outra forma, não da forma como queremos. Então, é permitir que Ele entre e faça da forma dele. Se tiver que tirar amizades das quais não edificam a sua vida, que só te leva num caminho errado, falar: Senhor, pode tirar, mas não tira de mim a tua presença. Davi reconhece isso na palavra, que de tudo não tirasse a presença, né? Ele confessa: Deus, sou pecador, mas pode tirar tudo de mim, Senhor, só não tira a tua presença, pois eu não vivo sem ela, tu és a minha fonte de água. Então, irmãos, assim como o Senhor, através daquela oração, limpou a minha mente dos pensamentos do futuro, dos pensamentos do passado,
para que eu vivesse o hoje. Eu queria fazer um minuto de oração por você que estará assistindo. Não sei se esse vídeo vai chegar para 1, 2, 3, 10, quantos forem, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz, e eu creio que da mesma forma como Ele me abençoou, abençoará aquele que estará vendo. E também trará paz à sua mente para que você não esteja ouvindo as tantas vozes que querem te direcionar a tantos e vários caminhos errados ou caminhos que não estão na vontade de Deus. Mas para que você ouça a voz dele, a voz do Espírito Santo. Amém? Então, eu gostaria de convidá-lo a orar assim comigo. Senhor, nós reconhecemos que Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é aquele que pode abençoar a cada um de nós, que pode nos livrar de tudo aquilo que nos perturba, que perturba a nossa mente, o nosso coração, que aflige a nossa alma. Mas ao Senhor nos voltamos em oração pedindo. E eu peço, Senhor, a cada um daqueles que aqui estão ouvindo, que estão vendo este vídeo, que da mesma forma como fizeste a mim, que me abençoaste e tiraste todos os pensamentos, todas as vozes que me inclinavam numa direção errada. Eu peço, dá, ó Pai, o livramento. Peço, ó Pai, concede a libertação da mente dessa pessoa, para que somente a Tua voz venha permanecer nos guiando, nos orientando, ó Pai, na direção certa. Na verdade, é o que nós te pedimos e te agradecemos, e que essa pessoa venha, ó Pai, receber da parte do Senhor a paz que excede todo entendimento na mente, no coração e nos sentimentos dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço, crendo que o Senhor realiza, crendo e acreditando, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas orações e atende-nos. Em nome de Jesus. Assim eu peço e te agradeço juntamente com aquele que está me assistindo. Amém. Que o Senhor assim te guarda, te proteja, em nome do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, peço que deixe o like, se inscreva no canal. Amém?